O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas é também o campeão em uso de agrotóxicos. O modelo de desenvolvimento agrícola que nos coloca como líder nesses rankings internacionais é o agronegócio, modelo que acontece em grande parte nos latifúndios, que praticam a monocultura com uso de sementes híbridas e transgênicas, que exigem o uso de determinados agrotóxicos que são, em grande parte, fornecidos pelas mesmas transnacionais que produzem as sementes e que, em muitos casos, são as proprietárias dos latifúndios. Um círculo vicioso. Isso sem falar, por exemplo, na grande força política da chamada bancada ruralista e nas inúmeras denúncias de trabalho escravo nessas propriedades. Mas há outras formas de cultivo socialmente mais justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis que agora passam a receber estímulos públicos. A Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo, ao vivo pelo portal tvt.org.br, para debater as possibilidades de sustentabilidade na produção agrícola. Tenho o prazer de convidar Romeu Matos Leite, presidente da Câmara Temática Federal de Agricultura Orgânica e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Douglas Yoshimi Arada, engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura Natural da Fundação Mokichi Okada de São Paulo, e Mário Shea, engenheiro agrônomo, pesquisador em agroecologia, agricultura familiar e pesquisa participativa da Embrapa Meio Ambiente. Bem-vindos. Obrigado. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Planapo, recém-anunciado pelo governo federal, é o principal instrumento de execução da política nacional desse setor. Esse plano contempla uma série de diretrizes em eixos estratégicos que pretende ampliar e efetivar ações para orientar o desenvolvimento rural sustentável. Como vocês avaliam o Planapo? Qual é a avaliação, qual é a leitura que vocês fazem em relação ao Plano Nacional e à Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica? Vou começar aqui à minha esquerda. Douglas, bem-vindo. Obrigado. Como que você avalia, o que você acha que significa a conquista dessa política no Brasil atualmente? Bom, isso eu acho que é um dos pontos importantes, né, principalmente para o sistema de produção agroecológica, né, porque, como você mesmo na abertura disse, o Brasil é o campeão de uso de insumos, tanto adubação química como agrotóxicos também, que indiretamente acaba trazendo problemas na saúde dos consumidores, né? Então, isso faz com que encontre-se caminhos e alternativas para o produtor, né, mostrando para ele que existe uma viabilidade e tem uma forma de produção que também seja economicamente viável para ele. Então, isso eu acho que vai incentivar bastante e, além disso, vai trazer um alimento muito mais seguro para os nossos consumidores. Mário, entrou na conversa, bem-vindo. Tua avaliação da política e do plano. Sim, perfeito. Na realidade, no nosso entendimento, o Plano Nacional de Agroecologia, né, e Produção Orgânica, ele materializa, de uma certa forma, um processo que já vem ocorrendo há alguns anos, da sociedade brasileira, dos agricultores e agricultoras, de movimentos sociais, de pesquisadores, professores, estudantes, enfim, que construíram esse processo, né? Ele materializa através de uma política, né? E que, no nosso entendimento, tem avanços importantes, que pode fazer com que a produção sustentável ela crie mecanismos mais efetivos, né? No Brasil nós temos alguns avanços nesses últimos anos, né? Mas ainda estamos a passos aquém do necessário, como você mesmo disse, inclusive. O Brasil é o maior produtor, maior consumidor de agrotóxicos no mundo. A nossa produção ela usa um número excessivo de fertilizantes e adubos químicos, né? De uma maneira que chamados não é defensivos. Chamados defensivos, que na verdade são agrotóxicos, são venenos, né? E que é uma produção que não é interessante para a nossa sociedade, para o nosso país, tanto do ponto de vista econômico, ambiental, social e etc.
Então, nós entendemos que esse plano e essa política dão um passo à frente, foi uma construção, na verdade, foi uma conquista da sociedade, através de vários setores, como nós falamos, né? E que agora o desafio nosso é como implementá-lo, né? Tem alguns instrumentos no próprio plano, né? Mas é como viabilizar essa implementação. Na verdade, toda política e todo plano, né? Ela é importante, mas não é suficiente por si só. Daí, a ela ser executada, tem uma distância. Demos os passos iniciais, mas tem um trabalho Exatamente. pela frente grande. Ô, meu bem-vindo. Obrigado. A questão da soberania, né, e da segurança alimentar, ela está na pauta, né, de todos os governos do mundo inteiro, né? Em 2011, a ONU, através da FAO, publicou um trabalho bastante extenso em que mostra que a única saída para a alimentação da sociedade humana é a agroecologia, né? O modelo dominante atualmente, que é baseado no uso excessivo, né, como bem disse o Mário, o uso excessivo de agrotóxicos, na concentração de terras, né, no uso excessivo da mão de obra humana, né, trabalho escravo, que a gente tem visto aí. Esse é um modelo que não é sustentável e está ficando cada vez mais evidente isso, né? As empresas que dominam as sementes são as mesmas que dominam os agrotóxicos e que são as mesmas também que produzem os remédios para curar os efeitos danosos que esses agrotóxicos... Às vezes são as donas das terras. Né? São as donas da terra, inclusive, né? Como eu falei na abertura ali, porque é curioso, né? Elas dominam da produção do insumo, a propriedade da terra, a produção agrícola, quer dizer, você cria uma... E ainda faz o remédio para curar, né, a doença que é causada por esses próprios a cadeia venenos. inteira, né? Isso é uma espécie... Me permita, o remédio, na realidade, é uma droga. Uma outra droga, um veneno, é né? outro veneno, na verdade. Então, essa realidade, né, que inclusive tem aspectos sociais também muito danosos, né? A erosão cultural que isso causa, a erosão genética, né? Nós tínhamos no universo aí de 250 mil espécies produtivas, né, de superiores produtivas. Hoje nós temos 4 espécies que é mais de 50% das calorias ingeridas na alimentação humana hoje estão restritas a 4 espécies: milho, trigo, batata e soja. Né? Essas espécies dominam mais de 50% das calorias humanas. Quando antigamente a gente tinha uma diversidade muito grande, né, de alimentos, uma riqueza muito grande de alimentos, hoje a gente tem um cenário bastante complicado, né, e isso vem causando não só problemas de saúde, mas problemas ambientais e problemas sociais também. Agora, vocês falam de uma coisa, do ponto de vista econômico, todos vocês tocaram mais rápido, mais detidamente nesse ponto, que é de dizer, olha, o modelo que está aí vai se esgotando, o modelo monocultor, concentrador, centrado em poucos grupos multinacionais, transnacionais, enfim. Mas, de todo modo, no Brasil, quer dizer, o agronegócio é responsável por uma parcela expressiva do nosso PIB, né? E, por exemplo, no campo político, qualquer discussão que se faça em relação a mudar esse modelo, a grande defesa é dizer assim, bom, vocês querem jogar as nossas exportações, as nossas riquezas, aquilo que gera superávit na balança comercial brasileira, que são as commodities agrícolas, também as minerais, mas estamos falando hoje das agrícolas e tal, que isso seria, digamos, um discurso dos ambientalistas, dos ecochatos, e que, na verdade, a questão econômica, os ambientalistas e os agricultores ecológicos e tal não entenderiam nada, que o Brasil, com um agronegócio, ganha dinheiro e mudar esse modelo seria perder dinheiro e jogar as nossas riquezas pela janela. Como é que a gente responde a isso, Douglas? Bom, é que eu acho, principalmente, que hoje, logicamente, o agronegócio alavanca a economia, mas também nós temos hoje sistemas de produção alternativos, que todo mundo fala que a agroecologia é somente para pequenas propriedades ou pequenas produções, né? Eu acho que isso daí foge completamente, não está de acordo com a realidade, né? Isso é um mito, é uma falácia. Correto. É possível fazer agroecologia em escala. Em grandes escalas também, né? Desde que busque, como pode dizer assim, observar bem a natureza. Porque os sistemas hoje de produção, agrícolas, a gente não leva a questão de solo, né? Então, cada vez mais o solo vai ficando, como pode dizer assim, mais desgastado, e aí tem que ser utilizado. E o sistema entra numa cadeia, como se diz,
num processo, aliás, de que prejudica de um lado e depois tem que vir remediando também. Se a gente for observar o sistema da natureza, sempre existe meios alternativos que ela mesma se corrige e consegue combater, né? Então, por exemplo, quando nós temos solos totalmente, como pode dizer assim, desgastados, há uma utilização de fertilizantes químicos que causa um desequilíbrio também. E aí a planta acaba ficando mais fraca, então tem que buscar outros meios para tentar corrigir, mas na realidade não corrige, né? Então, tanto que a tecnologia tem, mas só que em termos de produtividade, às vezes acaba não tendo. Quer dizer, no longo prazo, você está dizendo que a gente tenha o modelo do agronegócio é muito predador, acaba dizimando aquilo mesmo que da onde ele extrai riqueza. É por aí, Romeu? Sem dúvida, sem dúvida. E uma questão também que é interessante refletir é essa supervalorização do PIB, né? Esse endeusamento do PIB, os PIB a qualquer preço, o PIB acima de tudo, né? Nós tivemos recentemente agora um caso em que o ataque da Helicoverpa, né, a lagarta na soja, e que a toque de caixa rapidamente se liberou agrotóxico extremamente forte, né, que são inclusive proibidos em outros países, se liberou no Brasil para resolver o problema de uma lagarta, porque senão o nosso PIB, né, a nossa balança comercial... Enquanto existem alternativas, né, ecológicas, alternativas sustentáveis, que podem ser aplicadas e que ficam presos na burocracia da liberação, né, dos órgãos governamentais, enquanto que, para resolver o problema do PIB, se libera agrotóxicos proibidos, né, em outros países. Na burocracia e no lobby, das transnacionais que vendem semente, têm a terra, produzem o remédio, o defensivo e assim por diante. Então, esse plano, ele vem, né, de uma luta histórica da sociedade, do movimento agroecológico no Brasil, quer dizer, é uma resposta que o governo dá a uma luta histórica, né, uma reivindicação muito antiga e uma luta bastante forte, né, dos movimentos sociais. E esse plano, então, ele vem em resposta a isso, né? Não é o plano que nós desejávamos, mas foi o plano possível no momento. Acho que é o maior investimento feito nessa área até agora, chega a ser 8 bilhões e 800, né, até 2015 para empregar nessa área. 8 bi e 800. É o maior investimento até hoje feito na área de agroecologia. E acreditamos que isso vai dar um grande impulso para que o Brasil inicie a mudar um pouco esse padrão de desenvolvimento econômico, né, tão nocivo que vem causando tantos problemas durante esses anos. Mário. Essa questão do agronegócio é uma discussão antiga, né? E eu diria que até uma retórica. Porque o agronegócio, nesse cálculo, né, primeiro que, como falou o Romeu, o PIB diz alguma coisa, mas não diz tudo, né? Segundo lugar, que nesse cálculo do crescimento econômico e da riqueza que se diz que o agronegócio gera, não entra e não é computado os passivos, né, sociais, né, a expulsão dos trabalhadores do campo, né, para as cidades, para as periferias das cidades, em volta das cidades. Nós vemos favelas, né, grandes favelas em larga escala, que são pessoas que saíram, foram expulsas do campo. Né? Até porque o agronegócio, cada vez mais mecanizado, inclusive, extensivo, desemprega, concentra, né, riqueza. Então esse é um passivo que não entra nessa conta. Né? Tem outro passivo muito importante, que é o passivo ambiental, né? Os problemas do solo, da contaminação dos mananciais, da água, do ar e etc. Né? E dos trabalhadores e das pessoas, da sociedade, o problema da saúde humana. Né? Quer dizer, nós comemos hoje alimentos contaminados, né? Ficamos doentes, ficamos com câncer e também essa conta não entra no cálculo da geração da riqueza. Então, tinha que descontar, né? Exatamente. Todos esses custos. Se nós fizermos um balanço, né, no que é gerado em termos de riqueza e os passivos sociais, ambientais, etc. e tal, nós vamos ter uma conclusão que é um saldo negativo, há um déficit. Então, na verdade, é um discurso falacioso, né, que se usa para defender as elites do campo, para defender a consideração da riqueza, da terra. E eu queria colocar um elemento que é importante. O Brasil ainda não fez a reforma agrária necessária, né? Nós temos, claro, assentamentos, etc., mas não há na magnitude e na amplitude necessária. Na realidade, os dados do próprio IBGE demonstram que, apesar dos assentamentos rurais do Brasil, as terras continuam concentradas, né? Porque o latifúndio
vende a terra para o próprio governo, que muitas vezes paga um valor acima de mercado e que novamente esse latifúndio compra novamente terras, às vezes em maior dimensão, né? E o modelo não é, na verdade, viável. Então, essa questão de que o agronegócio é maravilha, né, do Brasil não é verdade, e esse debate tem que ser aprofundado, e eu acho que é um momento importante, né, discutir uma outra lógica, uma outra matriz tecnológica de produção e sustentabilidade. Né? E a questão da reforma agrária está presente no Planapo e na Pinapo, na política, de algum modo? Se coloca de alguma maneira, mas eu acho que aquém do necessário, né? Claro, é uma opinião pessoal, não sei a opinião dos colegas, né? Mas o Brasil, isso é fato, né? Ainda não fez a reforma agrária que fizeram os países desenvolvidos capitalistas, já vi, ninguém está falando aqui em socialismo e comunismo, né? Para o desenvolvimento das forças produtivas no marco do capitalismo, né? A reforma agrária deveria ser realizada de uma outra maneira e ainda não foi. Há alguns elementos no plano, né? Mas eu acho muito ainda incipientes, e esse processo é um desafio da sociedade brasileira. Sem dúvida, né, no eixo, nas ações sociais contidas no plano, tem alguma coisa de reforma agrária, mas também está muito aquém da reivindicação da sociedade. E é uma questão de conceito também, né, porque nós entendemos que não existe agroecologia sem reforma agrária. Quer dizer, com concentração de terra, com monocultura, não se fala em agroecologia nesses padrões, né? Então, a reforma agrária é um fator muito é uma condição essencial, de possibilidade para a mudança do modelo. Eu queria colocar apenas mais um elemento rapidamente. Quando nós falamos do agronegócio, não podemos nos esquecer que o Ministério da Agricultura financia, né, o agronegócio. Esse plano safra, se não me engano, está em torno de 180 bilhões de reais. Enquanto nós temos aqui 8 bilhões para a agroecologia, nós temos 180 bilhões para o agronegócio, sem o qual eles também não conseguem viabilizar o seu sistema. Então é importante destacar que a sociedade brasileira paga para o agronegócio produzir, concentrar riqueza e concentrar poder. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já para esse ótimo debate. Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em foco hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participe. A gente terminou o bloco falando da questão da reforma agrária, que está prevista, está indicada dentro do plano de maneira incipiente. Eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho mais o conteúdo do plano, né? Quais são essas diretrizes do plano, quais, na opinião de vocês, são as mais relevantes, quais são os eixos que estão definidos ali. Romeu. O plano ele está dividido em 125 ações, né, em 14 metas, e essas metas dentro de 4 eixos principais, né, o eixo da produção, o eixo de uso e conservação dos recursos naturais, o eixo do conhecimento, da construção do conhecimento, e o eixo do consumo e da comercialização. Então, dentro desses eixos existem 125 ações, divididas em 10 ministérios, quer dizer, é um plano transversal, são 10 ministérios envolvidos, né? E que é importante se dizer que a construção desse plano foi extremamente participativa, né? Todos os movimentos sociais do Brasil ligados ao campo participaram ativamente, houveram discussões regionais, e esse plano foi construído assim de uma forma bastante participativa, que pese também que ele já vem de uma reivindicação dos movimentos de muitos anos, né? Você já tinha um acúmulo, né? Já existia um acúmulo de muitos anos, né? E é um plano que procura ter como público-alvo justamente os povos e comunidades tradicionais, os assentados, né? Então, ele tem um viés social bastante forte, que foi realmente uma reivindicação dos movimentos sociais. Mário, como é que você vê? Como é que você lê o conteúdo do plano mesmo? Sim, é um pouco nessa linha, né? Na realidade, ele procura fazer uma abordagem em todos os aspectos, né, do processo da produção agroecológica, a produção, a questão dos recursos. Eu queria enfocar um aspecto fundamental que o Romeu iniciou, né, essa discussão, sobre a construção do conhecimento agroecológico, né? Quer dizer, esse é um eixo fundamental, importante desse plano, e que envolve, claro, os atores, os agricultores, agricultoras, os movimentos sociais, as universidades e as empresas de pesquisa, né? Na perspectiva agroecológica, não há aquela visão convencional e unidirecional, onde o pesquisador, o professor gera o conhecimento, né, e difunde, vou usar o termo que se utiliza, né,
de uma visão conservadora até, quer dizer, para alguém que vai assimilar esse conhecimento ou essa tecnologia. Nessa perspectiva nossa, e o plano aponta um pouco para isso, né, é uma construção conjunta desse conhecimento, dessas tecnologias, dessas práticas, desses processos, e numa perspectiva mais do que tecnológica. Acho importante abordar isso, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que é agroecologia, é uma técnica, né? Mas não é uma técnica. Aí tem um debate até um pouco filosófico e conceitual, que alguns abordam como a ciência, alguns que é ciência e prática em movimento, etc., mas na perspectiva da sustentabilidade, né? Esse conceito também está um pouco desgastado, mas eu vou utilizá-lo por falta de outro melhor, talvez. Mas é numa perspectiva de desenvolvimento rural sustentável. Quer dizer, o objetivo maior, né, na verdade, do plano e da política aponta um pouco para isso. Então, nessa perspectiva, acho que há avanço, como nós falamos, e eu queria abordar um pouquinho, só de maneira bastante rápida, o papel nosso um pouco da pesquisa, né? Nós, enquanto Embrapa, nós temos atuado, né, de alguma maneira, temos tido alguns avanços, né, em pesquisa em agroecologia, embora também enfrentamos a mesma discussão aí que nós fizemos anteriormente, né, quer dizer, a Embrapa também, o agronegócio hegemoniza a pesquisa da própria Embrapa, acaba pautando um pouco, né, a nossa pesquisa. Os recursos, a maior parte dos recursos disponíveis para a pesquisa vão para o agronegócio e há, na verdade, um movimento, né, onde nós procuramos avançar um pouquinho ou estruturar, né, equipes de pesquisa. E nesse aspecto o plano é interessante, porque ele coloca a formação de núcleos de pesquisa em agroecologia nas instituições de pesquisa, tanto federal quanto estaduais, etc. Então, eu acho que esse é um avanço, nós temos o desafio de implementar, de materializar, de fato estruturar esses núcleos, né? Nós temos um núcleo de pesquisa da Embrapa Meio Ambiente, né? Uma equipe de pesquisa da Embrapa Meio Ambiente, mas nós precisamos, na verdade, a Embrapa precisa assumir de maneira mais efetiva, né, essa vertente, e amparada pelo plano, ele nos dá respaldo para que nós possamos avançar. Douglas, como é que você vê o plano? Eu vejo o plano muitos pontos positivos, né? Principalmente leva principalmente para o agricultor, né? Uma ajuda para ele de informações, né? Para que ele possa ter uma produção e seja sustentável, porque hoje o pequeno produtor ele sofre muito porque não tem, às vezes, acesso a essas informações da pesquisa. Bom, né? Informações, insumo, financiamento, correto, apoio técnico, etc. Né? E também no plano contempla um pouco também essa extensão rural, levar essas informações para o produtor. Né? E o mais importante que eu vejo também, como eu coloquei no início, é levar, por exemplo, a segurança alimentar para o consumidor. Né? Porque às vezes o produtor ele pode produzir também e às vezes também não ter acesso, o consumidor não ter acesso a essas informações que tem uma produção segura que ele pode se alimentar sem problema algum. Você tocou num ponto, eu queria, na verdade, um ponto que eu queria fazer uma pergunta a partir dele, mas antes disso, vocês estavam falando dessa coisa feita em conjunto, coletivamente, com muitos atores, quer dizer, os atores pesquisadores ligados à universidade ou, enfim, a instituições e entidades ligadas à pesquisa, atores, os próprios produtores, atores governos, atores da sociedade em geral. Queria saber qual é o espaço no plano e nas ações do plano para a participação e para o controle social. Quer dizer, isso está previsto e está previsto de que modo, Romeu? O plano, inclusive, uma publicação aqui através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O último capítulo aqui do plano é o que fala sobre a gestão, né? Então, a política nacional de agroecologia e produção orgânica, que veio de um decreto assinado pela presidenta Dilma em agosto de 2012, prevê, então, a criação do plano. O plano, ele é a operacionalização da política, né? E a política, ela nada mais é do que uma carta de compromisso do governo se comprometendo a mudar o padrão de desenvolvimento rural no Brasil, né? Com os princípios e diretrizes fixados. E para operacionalizar esse compromisso que o governo assume com a agroecologia, foi construído o plano participativamente, a participação da sociedade foi bastante intensa. E o plano vai de quando a quando? Ele tem um período aí definido, o plano, né? ele é de 2012 a 2015, mas ele vai ser reformulado, isso já também faz parte dos compromissos do governo, né? E o plano, então, ele
dentro do próprio decreto da política, ele cria a Senapo, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A Senapo, ela foi encarregada de construir e depois fazer a gestão, o controle social do plano. Nós estamos agora discutindo como vai ser feita essa gestão, inclusive com ferramentas de informática, né, para fazer a gestão desse plano e acompanhar e monitorar a aplicação dos recursos até a ponta, até o agricultor mesmo, né? Então, a gestão vai ter uma grande participação da sociedade civil e quem é encarregado dessa gestão é essa Comissão Nacional, composta por 28 membros, sendo 14 da sociedade civil e 14 do governo. Então, é essa estrutura que vai fazer a monitoramento. E esses membros da sociedade civil são escolhidos como? Os membros da sociedade civil foram escolhidos pela própria sociedade civil, né, com os grandes movimentos sociais participando dessa construção, sendo que os movimentos que estão liderando aí o movimento agroecológico no Brasil, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, o movimento dos trabalhadores sem terra, os movimentos das quebradeiras de coco, o movimento das mulheres, dos quilombolas, dos indígenas, quer dizer, existe uma ampla representação da sociedade civil, principalmente dos povos e comunidades tradicionais dentro da gestão desse plano. Deixa eu perguntar uma coisa nessa especificidade, uma curiosidade. Quer dizer, a gente sabe, e a FAO trouxe dados no final do ano passado, sobre o desperdício de alimentos e, enfim, que há na agricultura no mundo inteiro, na produção de alimentos, e no Brasil não é diferente. Quer dizer, a gente tem, os números da FAO falam em 1/3 de desperdício da produção agrícola, e no caso da produção industrial, na cidade, no consumo e tal, chega a 60%, que é um número que é quase um insulto, né? Você imaginar que você chega a desperdiçar 60% dos alimentos que você produz, é quase um insulto à inteligência, né? Para quem não está habituado com essa informação. Há dentro do plano questões ligadas ao cuidado em não desperdiçar o alimento, portanto, em gerar condições de segurança alimentar e combate à fome, inclusive? Mário. Existem algumas questões, acho que apontam um pouco para isso, né? Embora, na verdade, Luiz, eu acredito que essa questão, ela extrapola um pouco, na verdade, até a proposta do plano, né? Porque nós vivemos numa sociedade do consumo. A sociedade, ela desenvolve uma ideologia e valores consumistas ao extremo, né? Então, todo o modelo da sociedade brasileira e mundial, né, favorece ao desperdício. Estimula, é uma loucura, mas nós vivemos num mundo atual que, na verdade, não é sustentável, isso é evidente, né? E que estimula de uma maneira desenfreada o consumismo, né? Então, a questão alimentar é um lado dessa lógica, né? Então, é importante que se discuta, claro, né? E nós procuramos discutir, né? Quando você aborda um processo de produção sustentável, isso é parte integrante, né? Só que no nosso entendimento não é suficiente, né? Essa discussão, acho que ela tem que ser um pouco mais ampla. Nós não podemos conviver mais, só que esse debate ele é muito difícil hoje, né? Porque nós vivemos numa ditadura da ideologia capitalista, né? Em escala planetária. Então, você não consegue discutir. Hoje, por exemplo, nós aqui no Brasil, vamos pensar no Brasil, nós andamos, nós estamos no debate agora das grandes cidades, né, a questão da mobilidade urbana. Olha, chegamos agora há pouco aqui, né, em São Bernardo do Campo, né, o trânsito é absurdamente infernal e está em todo lugar do Brasil, é assim, né. E os veículos, as vendas cada vez batem recordes, né. E esses veículos são feitos, na verdade, para durar pouco, né? E para que as pessoas consumam mais carros cada vez de uma velocidade maior. Então, essa lógica não é sustentável. Isso implica em recursos, né, da natureza, enfim. E o alimento é um pouco isso, né? Nós precisamos, e o problema a produção tem problemas, mas a distribuição do alimento é um absurdo que você falou, o consumo, né? Quer dizer, a nossa sociedade foi induzida a ter desperdício e na hora até do preparo do alimento você não consegue. Do preparo e do consumo, porque a gente tem um hábito terrível de dizer, tem inclusive expressões populares, né? Eu já te vi, se eu comi no almoço, no jantar não posso comer de novo, né? É verdade. Não é verdade isso? Verdade, quer dizer, isso está na ideia da fartura e tal. Exatamente. Muitas vezes comida em condição de ser consumida vai ao lixo, né? Sim, sem dúvida. Não é isso, Douglas? Com certeza.
Porque nós, como você mesmo disse, não existe um reaproveitamento. Né? Então é como se fosse, hoje a gente está acostumado, como foi colocado, o consumismo, então qualquer aparelho eletrônico em pouco tempo ele já é substituído. Né? E nós não temos essa cultura de tentar reaproveitar até o limite máximo permitido. Sobrou um pouquinho, então não vou reaproveitar, reutilizar esse produto e acaba jogando. Né? Isso traz, um dos fatores, eu acho, que isso, para o produtor, né, ele acaba se esforçando, e eu vejo de uma outra maneira também, que uma parte do trabalho dele acaba se perdendo também. Né? E outras pessoas junto, né? Passando fome também. Esse é um dos grandes problemas que eu acho que nós temos. Então, você traz... Pode falar. Com relação a essa questão do desperdício, né, eu diria que o plano aborda isso de forma indireta, na medida em que ele fortalece, por exemplo, o mercado local, que ele fortalece a agricultura familiar. Os dados de desperdício na agricultura industrial, do agronegócio, os dados de desperdício na agricultura familiar são extremamente discrepantes. Eu não tenho aqui os números, mas assim, o desperdício é uma lógica, né? O agricultor que trabalha ele mesmo, que ele mesmo produz, ele mesmo colhe e tal, ele tem muito mais cuidado do que grandes latifúndios que ficam lá na mão de empregados que acabam desperdiçando bastante. Inclusive, hoje estava vindo de Jaguariúna para cá, na estrada, atrás de um caminhão de milho e pingando milho, além da questão energética, né? Porque esse milho é transportado por milhares de quilômetros aí, tem essa questão do próprio desperdício de um alimento nobre caindo no asfalto ali, mas isso acontece no âmbito, né, da agricultura industrial. Na agricultura familiar a coisa não é bem assim. Quando você trabalha também fortalecendo o mercado local, né, além da questão cultural, que você valoriza muito mais a cultura local, tem também reflexo no desperdício, né, que diminui bastante o desperdício. Muda a cultura, né? Você usar, por exemplo, os restos da sua própria produção, do seu consumo, para fazer compostagem, no caso da produção local, exatamente, entre outras alternativas, não é isso? Exatamente. Então, além disso, quer dizer, se a gente imaginar, né, quando a gente fala em alimento orgânico, né, para a agricultura, o plano, agroecologia e agricultura orgânica, tá certo? A gente fala em alimento orgânico, o alimento orgânico é passível de ser produzido em escala, de maneira certificada, quer dizer, sem os venenos e tal, porque na cabeça das pessoas, ainda hoje, é de que não, é sempre pequena escala e que necessariamente os alimentos orgânicos são muito caros. Né? É possível trabalhar em escala e tendo escala a gente poderá ter preços mais competitivos para os orgânicos? Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho no terceiro bloco, não sai daí. Os desafios para implantar um modelo de desenvolvimento agrícola mais sustentável no Brasil. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo, ao vivo pelo portal tvt.org.br. O fortalecimento e o fomento da produção agroecológica no Brasil pode aumentar a oferta de produtos orgânicos, dar escala de produção para aumentar a renda de agricultores e também baratear o custo para o consumidor. Não seria esse também o caminho para garantir soberania e segurança alimentar em um planeta com população crescente que já consome mais recursos naturais do que a capacidade de reposição natural e que demanda cada vez por mais alimentos? É exatamente essa pergunta do final do segundo bloco. E aí, é possível com o orgânico ter escala, ter preço e gerar uma nova lógica da produção alimentar e da segurança alimentar para o mundo? Mário? Não, é perfeitamente possível. Na realidade, existe outra discussão que eu acho que ela é falsa, né? De que todo alimento orgânico, né? Embora há uma diferença entre alimento em produção agroecológica e orgânica, acho, né? Mas pode dizer qual é a diferença, assim, sim, rapidamente, dá para dizer? Para nós leigos aqui? Eu diria que a agroecologia é um sistema que você trabalha a biodiversidade, né, os recursos locais, a reciclagem de nutrientes, sem uso de venenos, de agrotóxicos. E a produção orgânica, você até pode ter menos biodiversidade, mas ela tem um protocolo que você pode usar alguns produtos de origem biológica, né? Mas não necessariamente você pode não ter uma biodiversidade como se preconiza num sistema agroecológico, que a gente procura as relações funcionais,
né, entre os diferentes componentes desse sistema. De qualquer maneira, são produtos saudáveis, né, de qualidade, e que é perfeitamente possível a produção em escala, né, com preço compatível. É que hoje, na realidade, também se tornou, em alguns aspectos e para alguns, né, um nicho de mercado. Então, há empresários que trabalham em produção orgânica, mas como nicho de mercado, não numa perspectiva de um outro processo de desenvolvimento, né? Então, aí, claro, né, como a produção ainda é pequena... Aí virou grife, virou marca, está na moda, vira cult, né? Exatamente. E aí o custo é de boutique, né? Até às vezes falsamente elevado, não porque o custo de produção é necessariamente mais alto, né? Você tendo os elementos e os fatores de produção em questão, né? Como a terra, que nós falamos, não é possível produzir sem terra, né? Como é que você vai produzir se não há terra, se não há reforma agrária e se nós temos ainda milhares e milhões de famílias sem terra, né? Então esse é um componente. Se nós temos terra, tivermos terra acessível, estamos avançando na questão do conhecimento agroecológico. Temos pessoas, nós temos força produtiva no Brasil, né? Agricultores, agricultoras, jovens, que hoje saem do campo. Esse é um aspecto que o plano tenta também abordar, porque hoje o estímulo é para morar nas grandes cidades, né? Então, se nós tivermos esses fatores, né? Então, é importante... Pode ter um retorno para o campo, né? Para o campo e uma produção adequada, em escala adequada, num preço justo, né? E com uma qualidade Ou seja, superior. essas seriam as condições, algumas das condições para ter escala da Exatamente. produção. Uma, reforma agrária. Está Exatamente. fácil, Sim, né? Tá fácil. Essa acho que é a mais fácil de todas, né? Está fácil, né? Sobre Reforma preço, agrária, a volta da cidade para o campo, desenvolvimento, qualidade de vida, tecnologia. Bom, está fácil fazer escala em orgânico. Estou brincando, mas eu estou provocando vocês, tá certo? Sobre essa questão do preço, eu gostaria de citar uma pesquisa do Instituto Kairos, realizada ano passado, que eles pesquisaram o preço de orgânicos, né, nos supermercados e pesquisaram o preço de orgânicos nas feiras orgânicas, que temos várias aqui em São Paulo, né? E a média foi, no supermercado, 20 vezes mais caro do que a compra direta do produtor. Né? Então, essa 20 questão... vezes mais 20 caro. vezes mais caro. Eu sou produtor, já entreguei para supermercados, hoje não quero mais saber de trabalhar com supermercados, mas eu observava que eles colocavam, às vezes, até 200% acima de margem, né, do produto que eu entregava para eles, colocavam o preço para o consumidor 200% a mais. Então, essa questão também da intermediação e o uso da palavra orgânico como marketing, né, como grife, né? Como valor, né? Como um valor social é preciso ser ambientalmente correto, politicamente correto. Então vira um valor, né, do marketing ecológico. Então essa questão, assim, nesse sentido também, o plano, né, fortalecendo o mercado local, né, fortalecendo a venda direta do agricultor, que antigamente a gente tinha as feiras livres, né? Que era um contato assim do produtor com o consumidor direto, quer dizer, o consumidor podia questionar o agricultor podia explicar os seus processos produtivos, quer dizer, uma relação social bastante interessante, né, que com essa disseminação aí dos grandes shoppings, supermercados e tal. Ainda há as feiras livres, ainda né? há, mas assim... Mas elas já não têm o mesmo peso na distribuição de alimentos que elas já tiveram, né? Então, nesse sentido, o plano fortalecendo esse tipo de mercado também, ele vai causar uma redução de preços na medida em que tivermos mais feiras, tivermos mais contato entre o consumidor e o produtor, né? Douglas, como é que é para dar escala e dar preço competitivo para o orgânico? Hoje já existem tecnologias ou processos de produção, já, como poderia dizer assim, a um custo bem mais baixo do que do convencional, né? Então o produtor consegue manter a produção sem cair a produtividade. Consequentemente, um preço melhor para o consumidor, né? Como foi citado também, que mesmo as pessoas vão no supermercado, paga-se um valor muito alto, mas o produtor não recebe esse mesmo fator também, o preço dele é muito mais baixo também, que acaba ficando na mão dos atravessadores. Né? E eu acho que um dos pontos importantes hoje que está começando a nascer em grandes cidades também é esse mercado local, né? Grupos de consumidores se unindo, buscando diretamente ao produtor, né? Então o preço vai ser consideravelmente... Tirando o atravessador da jogada, Com né? certeza. Né? E além de trazer, como foi colocado, esse alimento muito mais seguro e a um preço, às vezes, bem mais em conta do que o próprio produto convencional vendido em supermercados. Então, eu queria aproveitar, há um mito de que
um dos problemas da escala é o fato de que há uma série de doenças, de pragas nas lavouras e tal, e que, portanto, sem o uso de defensivos agrícolas, os venenos agrotóxicos e tal, não há como gerar escala, porque você vai perder diante das pragas e dos problemas de pH, né, de acidez do solo, de correção do solo e tal. Digamos, produtos biológicos, naturais, digamos, orgânicos, também para isso, tá certo? Não precisa ser agrotóxico. Você tem defensivos que não são necessariamente químicos, são orgânicos, que não são veneno. É possível trabalhar a terra a partir da própria produção. Como é isso? É perfeitamente possível, Luiz. E na realidade, tem outro aspecto, né, que eu queria abordar, que é quando nós falamos de uma produção que você tocou, é importante, né, que as pessoas tenham o raciocínio, porque a indução, né, do sistema é nesse sentido, que não é possível você produzir sem um veneno, sem um inseticida, porque vai chegar uma lagarta, uma praga e vai comer a planta, né? Na realidade, não é isso. Quando se produz ou se planta um monocultivo, o ser humano criou um desequilíbrio. Né? Quer dizer, a lógica do monocultivo e da agricultura convencional, ela é o exemplo claro do desequilíbrio. Então você tem que entrar com um fator externo para poder viabilizar a produção. Quando você trabalha num sistema mais integrado, mais biodiverso, com diferentes espécies, né, o sistema se equilibra. Ele se auto-regula, se auto-equilibra. Então, é fácil fazer isso? Claro que não. Nós estamos na contramão, porque nós devastamos o planeta, produzimos em larga escala monocultivos com veneno, e agora estamos dando um retorno, né? Nós estamos voltando à natureza. Então, na realidade, eu diria que é o contrário. São os monocultivos e é o veneno que causa uma pressão negativa para os sistemas que estão tentando se recuperar e se reequilibrar. Né? Então, é o contrário, na realidade. Porque o uso vamos dizer, de biofertilizantes ou de insumos biológicos é possível e existem. Né? Só que e o Romeu tem um exemplo muito claro aqui, quando você chega a um avanço de um sistema mais equilibrado, você até deixa de utilizar determinados insumos, né, para controlar certos insetos ou etc., né, porque ele passa a ter um equilíbrio. Então, acho que a perspectiva é essa, é caminhar nessa direção. Claro, é fácil, não é, né, mas nós estamos buscando, e o plano e a política procura caminhar um pouco mas nessa já há direção. Conhecimento e tecnologia para isso. A tecnologia existe, claro que nós precisamos avançar sempre, né? Isso é um processo contínuo, né? Mas já existe tecnologia, conhecimentos, insumos, né? Biofertilizantes, caudas. Um exemplo muito claro aqui de um processo muito simples e que existe, né, pela natureza há milhares de anos, é humus de minhoca. Humus de minhoca, né, que é um excelente fertilizante, né, e que se utiliza, né, e que vem de graça pela natureza. Pela natureza. Entrou aqui uma pergunta de um internauta que está nos assistindo e ele pergunta o seguinte, ele vai de novo para a questão da monocultura, numa outra vertente, Tiago Cardoso via Facebook. Ele diz, o maior desafio é a bancada ruralista escravocrata. E a bancada ruralista, Romeu? Pois é, exatamente pelo que você citou no início do programa, que a bancada, o agronegócio no Brasil hoje está responsável pela sustentação aí do nosso PIB, da nossa balança comercial, então eles estão com a bola toda, vamos dizer assim, eles estão com essa força toda também e conseguindo aí, né, passar coisas, né, que ao nosso ver são absurdas, né, com toda essa força que vem do poder econômico, né, que eles detêm. Existe hoje também, né, na Câmara Federal, a Frente Parlamentar de Agroecologia e Produção Orgânica, que seria um contraponto à bancada ruralista. Aqui em São Paulo também está se o contraditório no Congresso. O contraditório no Congresso. Aqui em São Paulo também existe uma frente parlamentar e em vários estados estão surgindo essa frente parlamentar que vem do clamor do campo, né? Que a gente está vendo aí a erosão do campo, quer dizer, essa questão, por exemplo, da diversidade que o Mário citou, né, que você tendo uma diversidade grande na produção, né, você tendo várias espécies, elas atraem várias espécies de insetos, né, então vem o inseto que come a planta, mas vem também o inseto predador daquele outro inseto. Então, com o passar do tempo, o sistema acaba entrando no equilíbrio. Aí quando você entra com inseticida, você mata o inseto que ataca a planta, mas mata também o inseto que é predador daquele e acaba desequilibrando mais ainda um sistema que já é desequilibrado. Nós temos em ameaça essa nossa diversidade genética, nós temos hoje os transgênicos, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui no estado de São Paulo
e consultamos aí em 33 cidades, não encontramos nenhuma loja de agropecuária que vendesse semente de milho não transgênico, né? Hoje a hegemonia dos transgênicos, né, tomou conta, você não encontra semente de milho que não seja transgênico. Então a própria liberdade do agricultor, né, nós temos uma infinidade de milhos crioulos, milhos desenvolvidos ou milhos nativos que estão sendo contaminados pelos transgênicos, então nós estamos perdendo essa qual diversidade. tipo de problema que essa contaminação pela transgenia gera? Qual a questão para a nossa saúde ou para a terra, enfim? Bom, a Quais são as questão questões? da saúde, né, nós temos aí pesquisas mostrando que os transgênicos são muito mais causadores de câncer, né, alergias e vários tipos de problemas estão sendo publicados, pesquisas. É lógico que, né, o lobby das transnacionais que detêm essa tecnologia sempre vão questionar isso, mas essas pesquisas estão aparecendo a todo momento. Sim, ainda não são conclusivas, por isso que eles podem questionar, mas estão avançando. Estão né? avançando. E a questão no campo, a mais recente agora, é o famoso milho guacho, né? Então, no monocultivo de soja transgênica, né, onde se planta a soja, que a tecnologia da transgenia, ela vem sempre ligada ao uso de um agrotóxico, quer dizer, é obrigatório você usar o agrotóxico e só interessa para o agricultor por ser mais prático, né, o uso do agrotóxico. O que tem acontecido atualmente é que estão aparecendo pragas no meio da soja que são resistentes também ao agrotóxico, assim como a soja transgênica foi desenvolvida para ser resistente ao agrotóxico, que é produzido pela mesma empresa que vende a semente da soja. Então hoje, por exemplo, tem um milho guacho, que é um milho que é resistente a esse agrotóxico e está se tornando um problema muito grande. Estão aparecendo espontaneamente no meio das monoculturas de soja esse milho e eles passam o veneno e o veneno não mata esse milho, que não é um milho comestível, né? É bom que se diga. E agora, então, a empresa, que é detentora dessa tecnologia, está lançando um novo produto que é mais forte ainda, com um agrotóxico mais forte para matar esse milho. Então, essa é a velha estratégia, vicioso, né? Você lança um veneno, os insetos ou as pragas ficam resistentes àquele veneno, que é um processo natural, né? Então lança-se um outro mais forte. Darwinismo puro, né? Morrem os que não são resistentes, mas restam os resistentes, você precisa criar outro veneno, né? Exatamente. Douglas, como é que você vê como diz aqui, o maior desafio, a bancada ruralista escravocrata? É que a questão política eu quase não gosto de entrar muito, porque sempre vai ter debates e cada um vai puxar, como se diz, a sardinha para o seu lado, né? Mas eu acho que eu trabalho muito com a questão de campo, né? Eu acho que o mais importante é a gente mostrar o exemplo que dá para se manter e ter essa produção agroecológica, né, a um preço acessível, né? Levar essa tecnologia para o produtor também, né? E depois as pessoas fazerem a verificação do que realmente quer consumir. Porque às vezes a gente tem que tomar o cuidado que às vezes a gente está comendo um produto, aparentemente não tem problema, mas dentro dele o que pode trazer também. Como foi citado, dos transgênicos, né? Coloca-se que é um produto seguro, mas por outro lado também a gente não sabe o que pode acontecer daqui 2, 3, 5 ou 10 anos. Né? Eu agradeço muitíssimo a vocês. Sei que esse assunto aqui voltará a esta bancada e continuará no debate nacional. Espero cada vez com mais intensidade, presença e audiência, porque a sociedade precisa tomar essa agenda para si, né? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Fazer um país melhor e mais justo é um trabalho coletivo e permanente, que se atualiza e recomeça todo dia, porque a cada dia novos problemas se impõem e precisam ser enfrentados. É absolutamente necessário cuidar daquilo que a gente conquistou. Como dizem, o preço da liberdade é a eterna vigilância, para não perder as coisas boas que a gente foi capaz de construir juntos, sem ilusões de um mundo ideal, perfeito, sem problemas, porque isso não existe e nem é desejável, pois muitas vezes essa ilusão paralisa o movimento e a capacidade de fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. E os brasileiros têm feito muito e sempre haverá muito por fazer. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!